corrente, resistência e força eletromotriz, mas eu não vou colocar uma questão disso, tá? Então, eu vou colocar só uma questão de força elétrica, uma questão de lei de Gauss, uma questão de força magnética e uma questão de lei de Ampère. Lei de Faraday, originalmente eu tinha colocado, mas depois eu tirei. Não vai cair mais. Lei de Faraday, lei de Lenz, essas coisas todas não vai cair mais. Indução, nada disso aí, tá bom? Tirei potencial, tirei campo elétrico, cálculo de campo elétrico, né? Claro que o campo elétrico vai ter dentro da lei de Gauss, né? Mas não vai ter uma questão assim específica de campo elétrico sozinha, né? Vai ser sempre no contexto da lei de Gauss. Entendido o assunto da prova, pessoal? Você poderia só repetir, porque eu estava comparando com o que eu tinha anotado, para ver se está tudo certinho? Claro. Força elétrica, lei de Gauss, simetria esférica, corrente, força eletromotriz e resistência, mas isso aí não vou colocar uma questão direta disso, eu coloquei isso aí para vocês estudarem, porque é importante para a lei de Ampère. Aí depois vai cair uma questão de força magnética e uma questão de lei de Ampère. Certo, perfeito. Obrigado. Então é isso aí. Vou compartilhar aqui uma janela aqui para vocês, que eu já tenho os exercícios feitos aqui. Aí a gente aproveita. Estão vendo aí? Sim. Perfeito. Então, dentro lá da lei de... Bom, quando a gente fala de força elétrica, obviamente a gente está falando de lei de Coulomb, né? Vocês sabem disso já. Então, tem N tipos de exercícios que envolvem a lei de Coulomb. Geralmente, são 2 ou 3 partículas no plano ou ao longo de uma linha reta. E a pergunta, quase que invariavelmente, é qual é a força que uma faz sobre a outra, por exemplo, né? Muito comum esse tipo de exercício. Neste caso aqui, neste exemplo, eu peguei esse exercício aí, por exemplo. Considere um elétron localizado na origem do sistema de coordenadas. Então, tá aqui um elétron. Determinar o vetor força elétrica que esta partícula, no caso o elétron, né, exerce sobre um próton localizado nas coordenadas 2, 3. 2 centímetros, 3 centímetros. Então, tem um próton aqui, ó. Eu contei aqui mais ou menos 2, né? 2 unidades na direção X, e contei aí mais ou menos 3 unidades na direção Y, lembrando que isso aí tem centímetro ainda, isso aí a gente vai ter que transformar. Na intersecção dessas duas retas aqui, né, a gente tem a posição do próton. E aí a gente quer saber o vetor força elétrica que esta partícula exerce sobre o próton, ou seja, é o vetor força elétrica do elétron sobre o próton. Aí tem que lembrar um pouquinho da teoria, né? A gente sabe que a força elétrica ela atua ao longo da reta que une as duas partículas. Sabemos também que é uma força de atração, porque são partículas de sinais opostos, né? Dizem que os opostos se atraem, mas isso só vale no magnetismo, não levem isso para a vida. Não levem isso para a vida. Para as partículas, sim, né? Partículas de sinais opostos se atraem. Partículas de mesmo sinal se repelem. Então, o vetor força, ele está ao longo dessa reta. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer não é nem se preocupar com o vetor, é calcular o módulo do vetor. A primeira coisa que a gente deve fazer é calcular o módulo do vetor. O módulo do vetor, vocês lembram? Está aqui, ó. Isso aqui é a lei de Coulomb. Lei de Coulomb. Pela lei de Coulomb, a gente sabe que a força é o K, produto do módulo das cargas, dividido pela distância que as separa. Aí vocês sabem, né? O K é 9 vezes 10 na 9. A carga do elétron é igual à carga do próton, obviamente com sinal contrário, mas é a mesma carga, como aqui é os módulos, né? Então é só eu elevar 1,6 vezes 10 na menos 19 ao quadrado. Cuidado que esse quadrado está elevando a todo mundo, 1,6 inclusive, né? Cuidado. Isso tudo divididos pela distância.
Se vocês fizerem o teoremazinho de Pitágoras, né, aqui, ó, essa distância todinha aqui, que é essa hipotenusa, né, vai ser esse cateto ao quadrado, que vale 2, mas cuidado, é 2 vezes 10 a menos 2. E esse cateto aqui, que é 3 vezes 10 a menos 2. Então, 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, mais 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, né, é que vai ser esse d ao quadrado, que é esse númerozinho que está aqui. Fica 13, né? Porque, ó, 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, mais 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, dá 13 vezes 10 a menos 4. Se vocês fizerem a conta bem certinho, vocês vão encontrar isso daí. Fazendo essa conta toda aqui, de novo, não precisa ir para a calculadora, né, pessoal? Cuidado, eu noto que vocês perdem muito tempo, às vezes, em calculadora e até se equivocam com a calculadora na mão, porque querem colocar esse monte de expoente aí na calculadora. Como é que eu recomendo que façam, né? De novo, não quero mudar a maneira de ninguém fazer nada, porque eu sei que às vezes a gente faz uma coisa de um jeito e gosta daquele jeito que a gente faz. Se você estiver fazendo desse seu jeito, como tudo na vida, né, pessoal? Se você faz algo de uma maneira a vida inteira e funciona para você, amigo, amiga, siga fazendo. Seja feliz. Mas se você vem fazendo e vem errando, será que não é hora de mudar? Né? Eu acho que é uma coisa para a vida isso, independente para o cálculo aqui, né? Então, se você vem errando em conta básica, quem sabe não é hora de você mudar a maneira que você faz essas contas básicas. Vou aqui mostrar para vocês como é que eu faço, desde lá da faculdade, e sempre me dei muito bem nessa parte. Meu problema lá na universidade, minhas dificuldades eram de outra natureza. Essa parte de cálculo, de física mais básica, assim, eu nunca tive tanto problema, eu tive outros problemas. Então, vamos lá, como é que eu fazia? E engraçado, eu desenvolvi essas técnicas de cálculo porque eu tinha uma super dificuldade com número, me enrolava, me distraía, ia fazer uma multiplicação simples, errava, mas aí eu fui insistindo, né, e desenvolvi meu próprio método. Como é que eu faço? Tá aí a equação na tela, eu só me preocupo com os números, eu esqueço as potências de 10. Então eu faço 9, olha lá, faço 9 vezes, aí em cima lá tem 1.6 ao quadrado, então é 1.6 vezes 1.6 de novo. Pronto, então em cima deu 23,04. Opa, fala. Só para saber se o senhor está mostrando alguma coisa na tela, porque se tiver, tá parado no caso. Não, na tela eu estou mostrando só aqui a lei de Coulomb, né? Não, tá, perfeito. Eu pensei que você tinha aberto a calculadora pelo computador também. Eu abri aqui no computador, mas eu não estou mostrando, não. Estou só falando o que eu estou multiplicando. Eu então multipliquei 9 vezes 1.6 vezes 1.6 de novo. Isso tudo está divididos por 13. Simplesmente 13. Então isso dá 1,77. Aí eu fui lá e escrevi, ó, 1,77. E o expoente aqui do 10, né? Aí agora sim eu vou fazer o cálculo do expoente lá, ó. Então tenho 10 na menos 19 ao quadrado, dá 10 na menos 38. 10 na menos 38. De baixo sobe um 10 na 4, então vou ficar com 10 na menos 34 em cima. E aí pronto, né? 34 negativo. 34 negativo mais 9 dá menos 25. Então eu acabei de calcular aí 1,77 vezes 10 na menos 25. Lembrando que aqui no cálculo da distância eu já fiz tudo em metro, né? Cuidado. Então é isso, 1,77 vezes 10 na menos 25, sem ficar colocando esse monte de expoente na calculadora, porque você sabe que quanto mais coisas você está digitando ali, mais fácil de errar. É possível usar a calculadora para colocar esses expoentes todos? Claro que é, aliás, ela foi feita para isso. Só que demora para ter prática. Eu já vi vídeos de uns japoneses, não sei se é chinês, acho que são chineses, usando essas calculadoras científicas assim, nossa, eles parecem assim uns ases, assim, uma coisa absurda, a prática que eles têm. Mas não é obrigado a ter essa prática, a gente pode usar também essa inteligência de fazer o cálculo dos números depois dos expoentes, né? Eu faço dessa maneira que eu mostrei,
não errava esse tipo de coisa, não. É muito difícil eu errar esse tipo de coisa. Claro que podia acontecer também. Muito bem, então agora eu já tenho um módulo da força. Tá aqui. Aí, claro, peço que vocês façam aí também, para, né, ir conferindo, né? Eu já conferi esse número, né? Mas não estou livre de equívocos também, né? Bom, mas o problema não pede o módulo, não pede o vetor força, né? Olha aqui, ó, vetor força. Então eu tenho que decompor esse vetor aqui nas suas componentes, horizontal e vertical. E escrever o vetor completo, né? O vetor completo, o vetor força, né? Então aqui deveria ter, né, o tracinho aqui, ó. O vetor força é um módulo de F, né? J na direção J chapéu e depois I chapéu. Então vamos ver como é que a gente descobre a componente vertical aqui. Ora, tem um triângulo retângulo aqui, né? Que a gente não tá desenhado aqui, mas, né, que formado aqui por esse vetor, a projeção dele aí ó, agora um triângulo retângulo, né? Se esse ângulo aqui for θ, né, ângulo θ, dá para ver o seguinte, que a projeção vertical desse vetor é F cosseno θ. F cosseno θ. F cosseno θ, só que tem um sinal negativo, porque essa componente vertical que está aqui, ó, ela aponta para baixo, em relação ao eixo Y. Então, essa componente tem módulo F cosseno θ, sinal negativo, direção J. E a componente horizontal? A componente horizontal estaria aqui, né? A componente horizontal pode ser trasladada para cá, ela fica oposta ao ângulo, né? Oposta ao ângulo, né? Seno. F seno θ seria o módulo dessa componente horizontal. Só que ela está na direção I, sentido negativo. Então, a composição desse vetor J negativo com esse vetor X negativo dá a força lá. Então, eu simplesmente decompus. Ah, então sempre que for vertical é θ, não, é cosseno? Não. Sempre que é horizontal é seno? Não, depende, é porque eu resolvi pegar esse ângulo, eu poderia ter pego esse. Aí mudava tudo. Tem que saber fazer. Não adianta memorizar que na vertical é θ, é seno e na horizontal é cosseno. Não é assim. Tem que fazer o triângulo retângulo aqui e dizer quem é seno de θ? Cateto oposto. Cateto oposto é FY sobre a hipotenusa que é F. Né? Então fica F seno θ. Né? E o mesmo para a componente aqui adjacente, que daí é o cosseno, que é essa outra aqui. Muito bem, então tá aí. Só que quem é o cosseno de θ? Como é que eu obtive esse 3 raiz de 13 sobre 13? Ora, não precisa de calculadora para obter isso, pessoal. Não precisa de calculadora, é só você calcular. Ó, quem é o cosseno de θ? Cosseno de θ é o cateto oposto, né? Porque esse ângulo é tudo isso aqui também, né? Ó, esse outro triângulo enorme aqui. Cateto oposto. Não, desculpa, cateto adjacente, né? Cosseno, cateto adjacente, que vale 0,03 metro, dividido pela hipotenusa, que é 0,02 ao quadrado mais 0,03 ao quadrado. Vocês vão ver que dá 13, raiz de 13 vezes 10 na menos 4. Tá? A hipotenusa. Se você pega raiz desse número aqui, ó, 13 vezes 10 na menos 4, é a raiz de 13 vezes a raiz de 10 na menos 4, que é 10 na menos 2. O 10 na menos 2 sobe aqui, fica 3 dividido pela raiz de 13. 3 dividido pela raiz de 13 é 3 raiz de 13 sobre 13. E o mesmo eu fiz para o seno, né?
uma conta similar, né? Eu fiz para o seno, ficou 2 raiz de 13 sobre 13. Então, de novo, não precisa ficar fazendo calculadora, fazendo 1000 ângulos, não, é direto aqui, ó, do triângulo retângulo aqui, né? Ó. Não precisa nem calcular o raiz de 13, quanto é, deixa indicado, gente, não tem problema nenhum. Então, esse é o vetor completo, terminou o problema, né? Tá aqui o vetor completo. Ele tem módulo na direção J, F, 3 raiz de 13 sobre 13. Professor? Sentido negativo. Pode falar? Desculpa pedir isso, mas é porque deu uma travada aqui. Teria como repetir só essa última parte? Claro, claro. Essa parte do cosseno aqui? Isso, como chegou nisso aí, porque travou aqui, eu perdi um pouquinho do que você estava falando. Tranquilo. Vou repetir. Como é que eu obtenho o cosseno sem ficar usando calculadora? São essas técnicas que vocês têm que trazer para a prova para poupar tempo. Porque isso aqui, pessoal, são coisas que a gente traz lá de trás. Isso aqui não é na universidade que se aprende mesmo. É lá atrás. Aí, claro, eu sei que, enfim, por N razões, às vezes a pessoa não aprendeu, não tem problema nenhum. Mas qual que é o problema, às vezes, que o aluno faz? Qual que é o erro do aluno? E esse erro do aluno, quando eu falo erro do aluno, são também erros dos professores, porque nós, professores, também cometemos nossos equívocos de formação, etc, etc. Mas veja, o aluno que está hoje na universidade e tem dificuldade com matemática básica, qual é o erro dele? O erro dele é não saber? Não. Não saber não é crime, não é errado. O erro é você sentar em cima dessa dificuldade, se acomodar. Ah, eu não sei, não aprendi. Não, mas uma hora você tem que voltar e revisitar. Quantas coisas eu cheguei na universidade e me dei conta de que eu não sabia tão bem e revisitei. Ou porque tinha esquecido, ou porque não tinha aprendido tão bem. Aconteceu comigo também. Eu estudei aqui em Santa Catarina, num colégio estadual, aqui do lado, a vida inteira aqui, mas a realidade dos colégios estaduais na minha época era diferente da de hoje, eu tenho essa consciência, né? Mas eu também tive minhas falhas de formação que eu tive que sanar lá na frente. Então vamos lá, o Renan pediu para eu repetir essa parte, vou repetir. Cosseno de um ângulo. Cosseno de um ângulo. Então agora eu estou olhando para esse triângulo retângulo enorme aqui. Cosseno de um ângulo é o cateto adjacente, que é essa altura, 3 centímetros, transformando para metro é 0,03. Dividido pela hipotenusa, que é toda essa distância aqui. Quem é a hipotenusa? Escrever aqui. A hipotenusa. Só a hipotenusa. Vou escrever nesse quadradinho aqui. Hipotenusa. Ela é igual a raiz. A hipotenusa ao quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado. Deixa eu ver se eu tiro ele daqui, esse quadradinho. Ah, vou conseguir aqui. Isso. Então, vou ficar com... Hipotenusa ao quadrado. São os catetos, né? Ao quadrado. Então, é 0,02 ao quadrado mais 0,03 ao quadrado. Aí, vejam. Tem que tirar a raiz, né? Fica a hipotenusa, vai ser igual a raiz. Só que é 0,02 ao quadrado. É 2, 10 elevado a menos 2. Isso tudo está ao quadrado. Mais 3 vezes 10 elevado a menos 2. Isso, menos 2. Só que isso tudo está ao quadrado. Conseguiram enxergar agora? 2 ao quadrado é 4. 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. Então, eu tenho 4 vezes 10 a menos 4. E aqui eu vou ter 9 vezes 10 a menos 4. 9 mais 4, 13. 13 vezes 10 na menos 4. 13 vezes 10 na menos 4.
raiz, né? Aqui tudo tem uma raiz ainda, porque estava ao quadrado, né? Então, a raiz disso tudo aqui. Entendeu de onde veio, Renan? Os 13 vezes 10 na menos 4? Entendi sim, ficou claro. Ficou claro, né? Então, agora aqui é a hipotenusa. Então, é o cateto, é o cosseno que eu estou calculando. É o cateto adjacente, que é 0,03, dividido por essa raiz aí. 13 vezes 10 na menos 4. Só que essa raiz é igual a raiz de 13 vezes 10 a menos 2. Né? Que ó, posso aplicar a raiz em 13 e a raiz aqui. Então, raiz de 10 a menos 4 é 10 a menos 2. Então, ficou raiz de 13 vezes 10 a menos 2. O 10 na menos 2 eu passo para cima. Aí fica 3. Fica 3 sobre a raiz de 13. Racionalizando, fica 3 raiz de 13 sobre 13. Então, são coisinhas de matemática básica, né, de geometria plana, que tem que treinar, porque senão a pessoa perde realmente um tempo enorme na prova, fazendo esses ângulos. Aí eu concordo, daí não dá tempo de fazer. Mas por que eu fico insistindo que dá tempo? Porque eu sou obrigado a pressupor que essa matemática básica vocês estão carregando, vocês trazem já. Se não é o caso, como eu falei, não é nenhum problema, não é nenhum erro, não é nenhum problema do aluno, necessariamente. Mas o aluno tem que ir atrás, tem que praticar essas coisinhas, né? Na minha época, como é que a gente fazia? Tinha coleções de matemática, né? Eu tive a sorte, eu tinha uma coleção de matemática em casa, que meu pai tinha lá desde que ele tinha estudado lá na Marinha. E eu peguei esse livro, eu devorei esses livros aí quando eu era bem criança mesmo. Então, quando eu estava lá na sexta, sétima série, eu já sabia bastante matemática. Quem não teve essa oportunidade de ter esse livro de matemática, tudo bem, mas tem vídeos, né? Na minha época não tinha vídeos, professores me explicando. Hoje tem N vídeos aí, o que você quiser. Coloca lá os vídeos, vai assistir, vai fazer maratona de vídeo de matemática. É uma coisa boa, né, para a pessoa, né? Claro, não é todo dia, né? Pega um dia lá e vai fazer. Então, deixa aí indicado com raiz, não precisa calcular, não. Mas tá aqui, ó, módulo, direção J, sentido negativo, e tem uma componente aí na direção I, que o módulo é esse, direção I, sentido negativo. E aí, claro, quem é F que tá aqui? F é esse valor aqui que a gente já calculou. Tá bom? Então, sobre a lei de Coulomb, é esse tipo de problema. Aí quando eu insisto, né? A física termina aqui, ó. Você saber que o módulo da força da lei de Coulomb é K, Q1, Q2, né? Os módulos das cargas, dividido pela distância ao quadrado. O que o pessoal acaba errando é essa matemática básica, decomposição de vetores. O pessoal acaba errando é aqui, geralmente. Tá bom? Então, entendam isso. A dificuldade, às vezes, não é física. Aí não adianta pegar o livro de física e ficar lá lendo. Não adianta, não. Tem que voltar e estudar a matemática básica. Se acostumem a fazer isso na vida de vocês. Se você está enxergando que a dificuldade não é a coisa, é algo que vem antes, não adianta você repetir aquela coisa. Tem que voltar, né? Voltar passos, né? É natural, isso aí eu fiz várias vezes na minha carreira, inclusive. Tem que insistir, pessoal. No meu doutorado, eu fiquei 3 anos tratando os dados. Eu fiz 3 vezes o tratamento de dados. A primeira vez deu errado, a segunda vez deu errado. Só na terceira vez é que eu consegui fazer certo. Durante 3 anos eu ia lá no meu orientador e ele dizia, tá errado, João. Tá ruim, João. Tem que ajustar, João. Tem problema, João. Faça de novo, João. 3 anos. Mas eu insisti. Eu queria muito, né? Então, é importante. Então, pronto. É isso aí, decomposição de vetores. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito disso, pratique essa parte, né? Mas se tiver alguma dúvida sobre esse exercício, me fale agora. Deu para entender, Rafael? Deu sim, professor. Muito bem, então a gente calcula, né, o módulo da força. Sempre façam isso, né? Façam separadinho, calcula o módulo da força. Porque daqui a pouco, se você não consegue calcular o vetor, mas o módulo você já calculou. Isso aqui já vale ponto, porque eu pedi o vetor força. O vetor tem módulo, direção e sentido. E aí tá aqui, ó. Depois monta o vetor. Você decompõe o vetor F nas suas componentes I e J. Neste caso, né? Que é num plano, né?
Vamos para o próximo exercício, então. Próximo assunto que eu falei que ia cobrar lá na prova, né, que a gente ia ver, é o assunto da lei de Gauss. Então, a lei de Gauss, vocês sabem, né, tem N simetrias, tem cilindros, esferas, esferas ocas, tem uma série de configurações possíveis, né. Eu já falei, vou repetir, a P4 não é momento da gente ficar complicando a prova, até porque a prova tem que sair mais rápida a correção, né, tem só 2 dias nesse nosso caso, prova é dia 23, né, como vocês sabem, as notas tem que estar no sistema dia 25, e também não acho que é momento de complicar pelo seguinte também, bom, não que eu nunca tenha complicado, né, eu sempre cobrei o que tá, só o que está lá nos exercícios resolvidos do livro, né, como eu falei desde o início do semestre, nunca compliquei, mas aqui tem que ser ainda mais simples, porque final de semestre, todo mundo cansado, não dá para ficar colocando problema muito complexo, então eu tenho esse cuidado na P4, tá? Delimitei o assunto, tivemos correção de prova, estamos tendo agora a oportunidade de ver exercício, e já fiz vários atendimentos, né? Desde a P3 já fiz, nossa, N atendimentos. Vamos lá. Lei de Gauss. Dentro da lei, do contexto da lei de Gauss, um dos exemplos mais importantes, o mais simples também, o que mais é corriqueiro lá no livro é esse aqui que está aqui, ó. Ou algo parecido. Diz assim: considere uma esfera condutora, é importante essa palavra, né? De raio Rzão. Cuidado, se o raio é Rzão, não pode ficar chamando de Rzinho. Eu noto que o pessoal confunde. Rzinho não é a mesma coisa que Rzão. No contexto da nomeação de variáveis, né, aqui para física. Se o enunciado está chamando de Rzão, o raio da esfera, leva Rzão como raio da esfera, não vai mudar o nome das coisas. Carregado com 10 nas 5 elétrons, você tem 100 mil elétrons nessa esfera condutora. Aí tem que lembrar já de cara, na esfera condutora, né, as cargas migram para a superfície após o equilíbrio eletrostático. Então pergunta aí, ó, determinar o campo elétrico com a distância Rzinho maior que Rzão. Ou seja, quero determinar o campo elétrico fora da esfera. Fora da esfera. Aí lá pela teoria a gente sabe que após o equilíbrio eletrostático a esfera condutora possui cargas na superfície e dentro não tem cargas, né? Lei de Gauss fala integral de EdA igual a carga interna dividido por ε0. Ora, isso envolve uma integral de um produto escalar de 2 vetores. Eu não posso resolver a integral antes de resolver o produto escalar. E eu não posso resolver o produto escalar sem saber quem são os vetores. Então é importante, é imprescindível, aliás, um desenho. Ou você escrever quem são esses vetores. Mas ninguém vai ficar escrevendo. O mais fácil é a gente desenhar. Então a gente quer para Rzinho maior que Rzão. Deixa eu ver se é esse caso aqui. É esse caso aqui. Então tá aqui, pessoal. Ó. Tem a esfera, que tá aqui em preto. Ela tem raio Rzão. Tem uma superfície gaussiana de raio Rzinho, que tá aqui em verde. As carguinhas na superfície, porque é uma esfera condutora. E percebam que eu desenhei aqui os vetores, né? Ó. O vetor E entrando, porque a esfera carregada negativamente gera um campo de aproximação. E aqui saindo para fora, ó, é o vetor dA. O vetor dA é sempre perpendicular à superfície, em todos os pontos, só que para fora da superfície, sempre para fora. Tá, então tá aqui, E e dA, bem definidos, eles são mesma direção, sentidos opostos. Então, a lei de Gauss, né, que é a integral de EdA, que é igual a carga interna dividido por ε0, se reduz a integral ainda, né, de, aqui faltou um parênteses, opa, aqui, integral produto escalar, módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, cosseno do ângulo entre eles. Isso é a carga interna, dividido por ε0.
Cosseno de 180 é menos 1. Só que esse menos pouco vai importar, porque a gente, nesse problema, pelo menos eu pedi só o campo elétrico, ou seja, não pedi o vetor campo elétrico. Então tá aqui. Campo elétrico, integral de EdA. E tem o mesmo valor para todos os pontos aqui da superfície gaussiana. Porque qualquer ponto dessa superfície gaussiana está na mesma distância ao centro. Então o valor do campo elétrico é igual para todos os pontos, porque eles são equidistantes ao centro. Então não depende da área. Porque uma vez fixada a área, o E é uma constante. E é por isso, somente por isso que o E pode sair para fora da integral. E aí integral de dA é A, né? Então já passei para o outro lado aqui, fiquei com carga interna dividido por A ε0. Só que lembrando, né? Quem é o A? É a área da superfície gaussiana. Cuidado. É 4πr². 4πr². E quem é a carga interna? Quem é a carga interna? São os 10 na 5 elétrons. Também em módulo aqui, né? 10 na 5 elétrons. Carga elementar vezes 10 na 5. Então tá aí, não precisa nem calcular, pode deixar indicado 10 na 5 vezes a carga elementar. Aí eu vou saber que essa carga interna é isso. Agora, usa a mesma letra daqui e daqui, né? E se for dado no enunciado, já usa a mesma letra do enunciado. No caso, não foi dado, por isso que eu chamei de carga interna. Tá aí, resolvido o problema. Esse é o módulo do campo elétrico para pontos fora da esfera de raio Rzão. Ou seja, para distâncias Rzinho maior que Rzão, o campo elétrico é este aqui. Então, de novo, pessoal, vocês têm mania na prova, só que, assim, de novo, vocês vão continuar fazendo, eu vou continuar ou dando zero, dependendo, ou não considerando. Por quê? Aqui é um integral de superfície. Dentro da integral de superfície tem um produto escalar. Não dá para resolver uma integral de superfície, número 1, sem me mostrar a superfície. Número 2, sem resolver o produto escalar lá dentro. E para resolver o produto escalar, eu tenho que mostrar os vetores. Não adianta você colocar um cosseno de um ângulo aqui, que eu nem sei onde é que está. Você não me mostra o dA, não me mostra o E, não me mostra a superfície. Essa conta, sem um desenho ou sem uma explicação, você também poderia botar uma explicação, né? Considere uma esfera, uma superfície gaussiana de raio Rzinho maior que Rzão. Nessa esfera existem dois vetores, um apontado para dentro, que é o campo elétrico devido ao campo elétrico de atração gerado pelas cargas negativas. Poxa, não precisa explicar tudo isso. Faz um desenho. Mas é necessário uma explicação. Para eu saber o que você está fazendo. Senão vira mera aplicação de fórmula. Aí, se for assim, eu coloco lá um ABCDE e acabou. Aí se reduz a ABCDE o resto da vida de vocês. E eu não faço isso. A prova é discursiva justamente para eu saber se vocês sabem o que estão fazendo. Porque é assim que eu acredito que o conhecimento entra na gente, né? Ah, é mais difícil. É mais difícil. Mais difícil mesmo. Mas lá no ABCDE você se acostuma, né? E na vida não tem ABCDE. Você vai lá fazer uma inspeção na obra, não vai estar escrito lá na obra: A, a pilastra vai cair. B, a carga é muito grande. C, o engenheiro-chefe calculou errado. Não vai estar assim. Você que vai ter que analisar. Não, o médico abre o paciente, não está lá A, carcinoma, B, melanoma. Não tem isso. O médico é que vai ter que olhar, fazer uma biópsia, mandar o material, receber o exame e interpretar. Não vai ter ABCDE na vida, né? Por isso que eu sou contra esse negócio de ABCDE. Então tá lá. Mas não tem nada de complicado aqui, pessoal, né? É só fazer o desenho da superfície, desenhar os vetores de acordo com a teoria. A teoria nos diz que cargas elétricas negativas ou distribuições negativas de carga geram campos de aproximação. A teoria também nos diz que dA é um vetor perpendicular à superfície, sempre apontando para fora. Então, neste caso, geram dois vetores antiparalelos, cujo cosseno é cosseno 180, cujo ângulo é 180 e o cosseno 180 é menos 1. Só que esse menos foi ignorado totalmente porque nós pedimos o campo elétrico apenas, não pediu o vetor campo elétrico. Então,
Tá aí. Mas se pedisse o vetor também, qual o problema? O vetor campo elétrico é este, o módulo. Direção radial, R chapéu. Sentido negativo, que seria esse menos que tá ali. Ou seja, não tem nenhum mistério também, né? Dúvidas a esse respeito da lei de Gauss, pessoal? Quer dizer, essa primeira parte, né? Eu vou continuar ainda falando de lei de Gauss. Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Podem se manifestar. Às vezes um detalhezinho que o professor explica assim elucida, né? Eu vou colocar aqui um vídeo que eu produzi. Um vídeo faz um tempinho já, não é nada de excepcional, mas ele explica. Ele explica a lei de Gauss aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou botar aqui no chatzinho para vocês verem. Eu faço a esfera maciça condutora. Então não é a esfera oca, né? É a esfera maciça. Quem quiser rever esse problema, é bem parecido com esse que a gente está fazendo agora. Vou colocar aqui no chat. Vai lá. Tá aqui o vídeo. Tá lá o vídeo. Muito bem. Continuando aqui então, ainda com a lei de Gauss. Então esse seria o primeiro, uma das situações possíveis, né? Uma esfera condutora e a gente calculou o campo fora da esfera. Se fosse dentro da esfera condutora, vou perguntar aí para o Iago. Como é que ia proceder essa conta, Iago? Se fosse aqui dentro da esfera condutora, se a gente calculasse aqui o campo aqui dentro. Alô, testou? O que foi, Iago? Tá Não entendi. Estou escutando agora. Alô? Ah, tá. Iria ter que fazer a superfície de Gauss dentro, só que o resultado ia dar zero, né? Que é dentro da condutora. Isso, você ia fazer a conta igualzinho, só que você ia colocar lá, carga interna, zero. Né? Mas é importante saber fazer essa conta, né? Olha só. Até aqui é igual. Mas aí você ia substituir Qint igual a zero. Você ia ficar com a integral de EdA igual a zero. Integral de EdA igual a zero. Integral do produto escalar igual a zero. Então, a integral de um produto escalar dá zero. Então significa que o produto escalar é nulo. Para o produto escalar ser nulo, um dos vetores tem que ser nulo. Ou o dA é nulo, que não é, porque a esfera superfície gaussiana existe, então existe um dA. Só pode ser nulo, é. Então, integral de EdA igual a zero implica que é escalar dA igual a zero e que implica que é igual a zero. Né? Tem uns passos aí. Não é só simplesmente dizer igual a zero. Porque daí eu fico sem saber. Eu fico sem saber se você sabe o porquê que é zero. Então tem duas maneiras de dizer. Ou você escreve para o caso do cálculo do campo elétrico no interior da superfície condutora, o resultado daria zero, pois as cargas se acumulam na superfície. Ou você bota essa frase inteira, ou você faz esse cálculo. Integral de EdA igual a zero, logo é escalar dA igual a zero, logo é igual a zero. Duas maneiras de fazer. Então o Iago tem razão, o campo dá zero, porque dentro da esfera condutora, após o equilíbrio eletrostático, as cargas migram para a superfície. Então se você fizer aqui uma gaussiana aqui dentro, para qualquer gaussiana ou para qualquer ponto dentro dessa esfera, o campo elétrico é nulo. Se fosse um caso de cair uma questão desse tipo, vamos dizer assim, que está pedindo o campo dentro, necessariamente a gente teria que fazer, por exemplo, os cálculos para ele explicar, ou a gente poderia fazer como o senhor disse, a gente poderia fazer a explicação teórica mesmo de dizer por que dá zero. É o que eu falei, pode fazer dos dois jeitos, desde que, vou até escrever aqui para vocês verem como é que deveria fazer, né? Uhum. Pode fazer dos dois jeitos. Agora tem que estar correto, né? Então, por exemplo, se perguntasse o campo elétrico dentro, aí você poderia dizer, o campo elétrico para Rzinho menor que Rzão é nulo, pois para as esferas condutoras não há carga no interior. Ou você escreve essa frase inteirinha, que também não é nenhum mistério, e ela está corretíssima, deixa eu ler. O campo elétrico para Rzinho menor que Rzão é nulo,
pois para as esferas condutoras não há carga no interior. Acabou. Ou você faz este calculinho aqui que eu falei. Integral de EDA é zero, porque carga interna é igual a zero. A maneira correta seria, você começa lá com a lei de Gauss, né? Começa lá com a lei de Gauss, segunda linha seria essa aí, ó. Aliás, a primeira linha já é essa, aliás. Essa aqui é a lei de Gauss, né? Sem esse menos aqui. Então aqui é vetor e aqui é vetor. Integral de EDA. Só que isso é igual a zero, porque a carga interna é zero. Então, para que isso seja zero, isso implica que o produto escalar de EDA é zero. Aqui vetor e vetor, né? Eu não estou fazendo aqui porque o meu editor aqui não permite. Ora, para que um produto escalar seja nulo, um dos vetores tem que ser nulo, né? Então, DA não é nulo, porque a esfera gaussiana, a superfície gaussiana, ela existe. Né? Mesmo que seja um artifício matemático, mas o DA, ele existe. Quem é nulo é o E. Então, é igual a zero. Acabou. Ou isso, ou isso. Ou isso, ou essas duas linhas de cálculo. Se colocar os dois, melhor ainda. Agora entenda, né, pessoal? Eu não implementei ainda um sistema de avaliação. A partir do próximo semestre eu vou até implementar. Veja, a pessoa que só coloca é igual a zero, tem gente que vai lá na prova e coloca só isso aqui, ó. Como é que eu avalio essa pessoa, gente? Se coloquem na minha posição. Como é que eu sei se a pessoa sabe que é zero e por que é zero? Porque eu não estou perguntando, veja, quando o professor pergunta qual é o campo lá dentro, número 1, eu já sei a resposta, né, pessoal? Eu estudei isso aqui, eu tinha 17 anos, eu já sei a resposta. Eu sou um velho já de quase 50. Então eu sei isso aqui há 3 décadas já quase, sei lá. 2 décadas, pelo menos, eu sei isso aqui. Agora, o objetivo da prova é saber se você sabe. Por isso que se chama prova. O aluno tem que provar que sabe. Para o aluno provar que sabe, ou ele faz um cálculo, ou ele escreve. Prova discursiva, não é de assinalar. Ou ele faz o cálculo. Agora, a pessoa que chega lá e na prova e coloca para mim lá, é igual a zero, eu juro para vocês, eu até boto a mão na cabeça às vezes. Pô, como é que eu vou saber? Porque eu sei que é zero. Mas o aluno tem que me provar que sabe. Para me provar que sabe, ou ele faz um cálculo, ou ele me conta uma história. Veja, é uma linguagem. Aqui é a linguagem chamada português, né? Uma língua chamada portuguesa, que a gente colocou aqui, obviamente, com alguns elementos de matemática aí, né? Para poder explicar. Ou você usa o matematiquês. Né? No caso aqui, uma lei física, né? Que na verdade é uma lei matemática, né? Foi inclusive desenvolvida por um matemático, né? O Gauss. Que, aliás, né, leio a biografia dele, né? Um dos maiores matemáticos de todos os tempos, o Gauss. Então é isso, pessoal. Não adianta você chegar lá na prova e colocar uma resposta pronta. Aí me coloca uma resposta dessa, às vezes, é igual a zero sem um desenho. Porque se pelo menos tivesse o desenho, que daí é outra linguagem, linguagem gráfica, né? Se tivesse um desenho ou um esquema, eu ia ver aqui, não, mas espera aí, ele colocou aqui as cargas na superfície, não tem carga nenhuma dentro, então ele sabe. Então, amenizaria, né? Opa. Mas uma pessoa que faz o desenho e coloca é igual a zero, não pode ganhar a mesma nota da pessoa que fez o desenho, colocou a explicação e colocou o cálculo. Então, eu vou implementar um sistema de avaliação no qual eu vou avaliar tudo isso. Agora, é claro, eu vou ter que explicar isso no início do semestre e tudo mais. Então, respondendo a pergunta, como é que eu respondo, professor? Bom, ou você escreve, ou coloca o cálculo. Quanto mais você explicar, melhor, né? Nesse momento, a nota é igual, tá? Se você ou coloca a explicação, ou o cálculo, ou o desenho, ou coloca tudo, a nota é igual. Nesse momento da história, porque eu não falei isso no início do semestre. Eu falei que a prova é só discursiva, você tem que me explicar de alguma maneira. Mas, a partir do próximo semestre, uma pessoa que faz só é igual a zero e a pessoa que faz a explicação, o cálculo e o desenho, a nota vai ser diferente. Muito bem, continuando então. Ficou claro isso aqui, pessoal? Sim, professor.
Então é isso, a ideia é essa, Rafael. A ideia é você me mostrar que sabe, porque você dizer a resposta não adianta, eu já sei a resposta. Se coloque no lugar do professor, o professor faz uma avaliação. Qual é o objetivo da avaliação? Avaliar. Eu tenho que apreciar o que você sabe. Como é que o aluno mostra que sabe? Escrevendo, ou escreve em língua portuguesa, ou usa linguagem matemática. Preferencialmente, né? Pensa, a prova é de física, né? Não é PLE. Então, preferencialmente, você pode colocar o cálculo, até porque é mais rápido, né? Fazer um cálculozinho aqui rapidinho, né? Opa, se essa integral dá nula, né? Se isso aqui é zero, então isso aqui dá zero. Então, se essa integral é nula, então o produto escalar é nulo. Então, a única coisa que pode ser nula aqui é o campo, né? Porque isso aqui é a área de uma superfície imaginária. Eu posso imaginar, no momento que eu imagino ela matematicamente, ela existe. Então, ela já existe. Então, dA não é zero. Essa superfície, eu estou traçando ela. Eu posso, inclusive, desenhá-la. Então, ela não é nula. Então, quem é nulo? É o campo. E, claro, outro argumento seria, como o campo elétrico emana de cargas e como a carga é nula, logo o campo é nulo. Então, tem várias maneiras de dizer, né? Vamos passar para o próximo tipo. Aí lá no vídeo eu faço outro tipo de exercício de lei de Gauss e tem também os exercícios resolvidos, né? De novo, né? Eu sempre tiro dos exercícios resolvidos. Pega lá o livro, olha os exercícios resolvidos. Vai sair de lá. E a prova de consulta, você pode olhar, inclusive, durante a prova. Aí, claro, né? Não copie igualzinho, né? Tenta ir um pouquinho além. Lá no livro, lá na resolução do exercício, o livro às vezes é mais curto. Por que ele é curto? Porque ele tem toda uma explicação antes, ele bota lá preparar, ajustar, vai, né? E depois que faz o cálculo, tem toda uma explicação. Aí a pessoa às vezes vê só aquele cálculo e pensa que só aquele cálculo ali responde a questão. Não, aquele cálculo pequeno está amparado pelo texto que antecede. Na ausência daquele texto, aquele cálculozinho pequenininho, ele perde o sentido. Se não tiver um desenho, às vezes ele fala, olha, observando a figura tal, vemos que, aí é que ele faz o cálculo. Então é por isso que tem que ter a figura, linguagem visual, né, gráfica, linguagem textual, linguagem matemática. A combinação das três leva, né, à verdade científica, leva, né, à elucidação das questões. Na ausência de uma ou de outra, começa a complicar. Tem alunos que têm a capacidade de ser muito sucinto e ainda assim estar corretos. Eu já tive alunos que fazem a prova aí, às vezes, o que eu levo 4, 5 linhas de cálculo, a pessoa vai lá e faz uma só, mas ele encadeia logicamente. Se isso é verdade, então isso só pode ser verdade. Por isso. Rapidinho ele termina a prova. Tive um aluno assim, faz uns anos já, até guardei as provas dele, era incrível as provas do cara, muito legais mesmo. Não serve para eu explicar, né, porque na sala de aula tem que explicar com detalhes, então não serviria como explicação em sala de aula. Mas para fazer a prova, ele estava coberto de razão. Era uma prova curta, escrevia muito pouco, só que encadeava o pensamento de maneira lógica, né? Enfim, né? Aí cada um tem suas capacidades, né? Eu sempre gostei de fazer assim, longas, coisas mais longas, né? Vamos lá, vamos continuar. Na letra B, ainda falando de lei de Gauss, na letra B, eu pergunto assim, ó. Suponha agora que a mesma quantidade de elétrons, ou seja, 100 mil elétrons, a mesma quantidade está distribuída em uma esfera isolante de raio R. Agora a esfera não é mais condutora, ela é isolante. Cuidado. Neste caso, determine um módulo do campo elétrico para Rzinho menor que Rzão. Ou seja, de novo, desenhei a esfera aqui, só que agora os elétrons estão distribuídos por todo o volume da esfera, conforme vocês podem ver aqui. E eu desenhei uma superfície gaussiana de raio Rzinho, menor que Rzão. Ora, nas vizinhanças dessa esfera, o campo elétrico continua apontando para dentro, que é um campo de aproximação. O dA, pela definição, continua sendo um vetor para fora. Eles continuam sendo, portanto, antiparalelos. Só que agora tem um detalhe. Essa superfície, que é uma esfera, né, aqui a gente está vendo um corte transversal, né? Mas isso aqui é uma coisa em 3 dimensões. Essa superfície gaussiana, ela engloba um volume menor do que o volume total da esfera. E por englobar um volume menor, ela vai englobar uma quantidade de cargas menor do que a quantidade de cargas total.
Lembrando que aqui na lei de Gauss entra a carga interna. Interna a quem? Interna à superfície gaussiana. Ora, então tem que calcular qual é essa carga interna. Certamente não é a carga total. Como é que eu faço isso? Faço através de uma regra de 3. Né? Não gosto muito de regra de 3, mas a regra de 3, às vezes, se a gente souber o que está fazendo, ela é útil. Como a distribuição é uniforme, o volume vai ser proporcional à carga. Então, para a esfera total, para o volume da esfera, eu tenho a carga total Q. Para o volume da esfera gaussiana, eu vou ter a carga interna. Multiplicando em cruz aí, substituindo, né, que o volume é 4/3 de πr ao cubo, obviamente aqui que Vgal é Rzinho, porque o raio da superfície gaussiana é Rzinho, e o volume da esfera é 4/3 de πrzão ao cubo, aí o 4/3 de π de cima corta com 4/3 de π de baixo, eu vou ficar com Rzinho ao cubo vezes Q, que é a carga total, dividido por Rzão ao cubo. Então, essa é a minha carga interna. E é essa quantidade que vai entrar aqui. Então, foi o que eu fiz, eu substituí. Integral de EDA. De novo, eu só posso resolver essa integral se eu... Número 1, mostrar a superfície gaussiana. Está mostrado, está aqui, ó, Rzinho. Né, então, seria aqui, né? Está aqui, Rzinho. Número 2, se eu mostrar os vetores, estão mostrados, está aqui, ó, E e dA. Produto escalar entre os dois é da 180, o cosseno de 180, que é menos 1, por isso que eu botei esse menos aqui. dA, ora, do lado esquerdo da lei de Gauss, eu vou ficar com a integral de dA, né, porque o E é constante, né, o E tem o mesmo valor para todos os pontos da superfície gaussiana, porque eles estão equidistantes do centro. Então o E sai para fora, a integral de dA é a área da superfície gaussiana, é 4πr². Cuidado, né? Não confundam o perímetro do círculo, que é 2πr, a área da esfera, que é 4πr², e o volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo. Não vão confundir isso, né? Então, 4πr². É Rzinho, porque é o raio da superfície gaussiana. Não vai colocar Rzão aqui. Ah, mas eu só troquei o R. Pois é, mas aí você confundiu a esfera com a superfície gaussiana. Cuidado. Justamente o problema é simples, mas os detalhes são importantes, né? Neste caso, né? Isso tudo é igual à carga interna, que eu já calculei, dividido por ε0. Fazendo essa continha, né? O R² daqui vai embora com esse cubo, né? De maneira que fica Rzinho Q sobre Rzão ao cubo. Aqui tem um errinho, né? Aqui é... Aí. Isso, é. Daria na mesma, né? Mas tudo bem. Agora sim. Então vou ficar com Rzinho Q em cima. E vou ficar com 4πε0 Rzão ao cubo embaixo. Tá aí o módulo do campo elétrico, né? Obviamente, para Rzinho menor que Rzão, né? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tá aí, resolvido na frente de vocês aí, mais uma vez, exercício de lei de Gauss, com vetores, com a superfície, com produto escalar, completo, com todos os detalhes possíveis aí. Show. Legal. Professor, me tira uma dúvida. Fala, pode falar, Rafael. No outro caso, a outra esfera, ela era de que tipo? Porque dentro dela não tinha carga, né? No caso, na outra esfera. Ela era de que tipo? É porque essa é isolante, ó. E a outra esfera... condutora. Aí, no caso, a esfera condutora não tem carga dentro e a esfera isolante tem. É isso? É isso. Obrigado. Aí a razão disso, né?
A razão disso é porque nos materiais condutores, as cargas migram para a superfície, porque eles têm aí esses elétrons, né? Esses elétrons estão muito pouco ligados aos átomos do núcleo. Desculpa, aos prótons do núcleo. São muito pouco ligados nos metais. Então existe uma coisa chamada mar de elétrons. Os elétrons, ou as partículas carregadas, elas migram para a superfície. Na esfera isolante, não tem essa propriedade. Então, se você carrega uma esfera isolante, as cargas tendem a se distribuir uniformemente, por todo o volume, né? Mas você não precisa explicar isso na prova, não, tá? Basta você... é isolante, então as cargas estão no volume. E se for condutora, então se é condutora, as cargas estão só na superfície. Tudo bem, Rafael? Beleza. Então essa é a diferença. Pode falar, quem é? Matheus, Fala, Matheus. No caso quando o raio da gaussiana é maior do que a da esfera, nos dois casos, quando a esfera é condutor ou isolante, o comportamento é de carga pontual interna, se não me engano, né? Só para distâncias muito grandes, né? Mas você pode dizer, é como se a carga estivesse lá dentro, né? Pode dizer. Mas não fica pensando assim, Matheus, porque esse tipo de... eu entendo que o aluno às vezes quer generalizar, então todos os casos vai ser assim. Até pode ser, mas não é isso que é o cerne da questão. No cerne da questão aqui, o que eu quero avaliar é se a pessoa sabe usar a lei de Gauss. E para usar a lei de Gauss, tem que saber fazer a integral de superfície. Para fazer a integral de superfície, tem que saber fazer o produto escalar. Para saber fazer o produto escalar, tem que saber desenhar os vetores. Então, o aluno tem que saber se perguntar o seguinte: o que o professor quer avaliar nessa questão? Veja, a questão em si ela é simples, né? Inclusive, os resultados são conhecidos. Está lá no livro, é uma coisa, não é um problema assim complicadíssimo, não, são problemas beabá mesmo. Então, qual que é o objetivo de um problema beabá? Verificar o beabá. E esse beabá, neste contexto, né, obviamente, é uma metáfora que eu estou usando, né? O que é o beabá nesse contexto? É a integral de superfície e os vetores. Mas agora vamos analisar a pergunta do Matheus, né? Então, entendeu, Matheus, que você tem que entender o que a questão pretende avaliar. Agora, é útil tentar fazer certas generalizações? Sim, é útil. Vamos tentar ver aqui. Vamos ver o primeiro caso, que é este. O resultado está aqui. O resultado está aqui, concorda? Então é a esfera condutora, né? As cargas estão na superfície. Olha o resultado que a gente obteve. O resultado que a gente obteve foi carga 1 sobre 4πε0. Carga 1 sobre 4πε0 e R quadrado, né? Então, cai com 1 sobre R quadrado o campo elétrico. Cai com 1 sobre R quadrado. É como se a gente tivesse uma única partícula lá no centro, né? A distância, o campo elétrico também ia cair dessa maneira, para uma única partícula. Então, sim. Para a esfera condutora, é como se eu tivesse uma única carga, que é igual a essa carga interna, lá no centro, né? E a distância, desculpe, o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico cai com 1 sobre R quadrado. Vamos ver o outro caso. O outro caso, a resposta está aqui. Aqui é diferente, né? Eu estou dentro da esfera. Percebam que eu tenho constantes, né? Q é constante, R ao cubo é constante, 4πε0 é constante. Então eu tenho Rzinho vezes uma constante. Isso aqui é a equação de uma reta, né? Equação de uma reta. Então, nesse caso, não, né? Porque eu estou dentro aqui, né? No caso, né? Estou dentro. Então, nesse caso, o campo elétrico vai aumentando proporcional a R. À medida que eu vou aumentando R, o campo elétrico aumenta proporcional a R. Se fosse fora aqui, se eu estivesse calculando para Rzinho maior que Rzão. Se eu estivesse calculando para Rzinho maior que Rzão, vamos fazer aqui. Para Rzinho maior que Rzão, de novo, né? Eu tenho que
começar aqui da primeira linha, que é a lei de Gauss. De novo, né, essa integral vai dar o módulo de E, vai ser 4π Rzinho ao quadrado, Rzinho ao quadrado, tem o cosseno de 180, né, então tem um sinal de menos aqui. Carga interna é a carga total, que é o Q, porque agora o Rzinho é maior que Rzão, né, é uma superfície gaussiana aqui fora, dividido por ε0, né. Como eu quero só o módulo, né, então eu posso ignorar aquele menos ali. Isso vai ficar 1 sobre 4πε0, 1 sobre 4πε0, tudo entre parênteses, que multiplica 1 sobre r quadrado. Rzinho maior que Rzão. Olha aqui, o comportamento do campo elétrico é uma constante 1 sobre r quadrado. E aqui, uma constante 1 sobre r quadrado. Então, sim, né? Tanto na esfera condutora quanto na esfera isolante, é como se toda a carga tivesse concentrada num único ponto, né? E cai com 1 sobre r quadrado. Mas percebam, tudo bem, isso é um resultado interessante, né, como se fosse, né, e o comportamento da função é o mesmo, conforme vocês puderam ver, né, 1 sobre 4πε0, 1 sobre r quadrado. Aqui faltou a carga, né, aqui faltou a carga Q, né, ó, cuidado, carga Q. Então, Q sobre 4πε0, 1 sobre r quadrado. Q, só que a carga é diferente, né? 1 sobre 4πε0, 1 sobre r quadrado. O comportamento é igual. Né? Claro, muda porque o Q aqui, esse Q não é o mesmo Q que este, né? Desculpa, até é, né? Porque carga interna nesse caso aqui é o Qzão, ó. Então sim, é exatamente o mesmo resultado, né? Exatamente o mesmo resultado. Mas percebe que isso não é o... em outras palavras, eu não quero que vocês fiquem memorizando isso, dá o mesmo resultado, porque eu nem sei isso. Assim, de cabeça, assim, é o mesmo resultado, sei lá, eu sei fazer. Não adianta ficar memorizando esse tipo de coisa, tá? Agora, é claro, vai ter semelhanças, né? A esfera isolante tem resultados similares à esfera condutora? Tem, né? Se a gente pegar lá para fora o campo, ó, né? Se a esfera tiver a mesma carga e o mesmo raio, é igual. Né, mas isso só serve para você conferir, né, não serve para você me dizer na prova isso, porque isso é só ficar memorizando coisas, né, eu não quero testar isso, eu quero testar a integral de superfície, eu quero testar o produto escalar, que é o que nos convém aqui nesse contexto. Agora é lógico, né, vão ter similaridades, e é interessante que o aluno saiba essas similaridades até para poder conferir as suas contas depois, né. Muito bem. Próximo tópico, se ninguém tiver dúvidas desse, é o tópico que fala da lei de Ampère. A lei de Ampère, pessoal, ela envolve coisas muito similares aqui à lei de Gauss, né? Porque lá a gente não vai ter uma esfera, uma superfície gaussiana, mas nós vamos ter um caminho amperiano. Esse caminho também envolve uma certa quantidade de corrente. Tem um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, um vídeo... eu considero muito bom, pelo menos, assim, né? Não a produção dele em si, mas o... se comporta, se a gente tentar calcular o campo... não a produção do vídeo em si, mas o resultado que ele mostra direitinho, faço toda a conta, detalhadamente.
O vídeo nem é tão longo, tem 9 minutos, tá? A parte 2 e a parte 1 que tá aqui tem 11 minutos. Então tá aqui, vou botar a parte 1, aí com a parte 1 vocês acham a parte 2, vou botar aqui no chat. Tá aqui, ó. Então tá aí o vídeo da lei de Ampère para vocês verem. Vou colocar um exercício da lei de Ampère muito similar a esse do vídeo aí, tá? Então assistam o vídeo, são 2 videozinhos, um de 11 minutos, tranquilo. A segunda parte tem 9 minutinhos. É o tempo que você pega aí um café, um picolé, sei lá, e vai lá assistir, né? Assiste direitinho, depois toma nota, aí fecha o vídeo, tenta fazer sozinho. Eu fazia literalmente assim. As primeiras vezes que eu ia dar palestra na universidade, eu preparava a minha palestra e ia para frente da parede. Nunca esqueço, lá na parede, lá no meu apartamentinho, bem pequenininho, eu dava aula para a parede. Aí eu gaguejava num pedaço, aí, não, essa parte que não ficou legal. Aí modificava lá o PowerPoint. E às vezes não era nem PowerPoint, às vezes era transparência ainda, dependendo da época. Aí ia lá, modificava o PowerPoint, começava de novo e cronometrava, né? A palestra ou a aula que eu ia dar. Praticava, porque eu acredito nisso, a gente só faz aquilo que a gente pratica, né? Gosto de dar sempre esse exemplo. Vou perguntar aqui para o Arthur Maciel. Tá aí, Arthur? Cadê o Arthur? Arthur? Tô. Arthur, me fala uma coisa. Você acompanha futebol, Arthur? Não, nem eu também. Mas eu acho que você sabe o que eu vou perguntar. Por exemplo, você sabe que o Cristiano Ronaldo é um atleta de alto desempenho, né? Ele joga num clube na Europa, né? Se eu não me engano é o Real Madrid, né? Se não me engano. Enfim, Cristiano Ronaldo é hoje um atleta de alto desempenho. Atletas de alto desempenho chegam lá e fazem gol. Porque ele é bom. A galera fala, esse cara é bom. Aí eu pergunto para vocês, se eu pegar o Cristiano Ronaldo, se ele ficar 3 meses aqui na casa da minha mãe, parado aqui nesse meu ritmo de vida aqui, acorda, dá uma aulinha, toma um cafezinho, estuda um pouco, orienta o filho, o Cristiano Ronaldo vai ficar 3 meses aqui, depois come um bolinho, aí 3 meses depois, sem treino nenhum, ele vai lá, vai jogar uma partida contra o Paris Saint-Germain. Responde para mim, Arthur, você acha que o Cristiano Ronaldo vai ter o mesmo desempenho? Não sabe. Não, claro que não. Claro que não. O Cristiano Ronaldo não marca aqueles gols fantásticos porque ele é bom. O Cristiano Ronaldo marca aqueles gols fantásticos porque ele pratica. E claro, porque ele é bom também, lógico. Mas sobretudo porque ele pratica. Você acha que ele acerta aquele tiro que ele faz com curva por cima da barreira só porque ele é bom? Não, porque ele treina com bola parada aquele tiro. E ele não treina uma vez. Ele treina todo dia no clube dele. E exaustivamente. Exaustivamente. Então é aquilo que eu falo. O Cristiano Ronaldo, claro, ele tem o talento com a bola, um menino super, né, inspirado e tal, tudo bem. Mas se ele não treinar, ele não vai fazer aqueles gols. Não vai, mas não vai mesmo. Tá? Isso vale para todo mundo. O cara que para de dirigir um tempo vai perder os reflexos, né? Vale para tudo, todo tipo de atividade. Todo tipo de atividade. Um cantor de ópera, experimenta ele ficar tomando sorvete sereno 4 meses sem treinar, sem ensaiar. Ele não vai conseguir cantar uma ópera. Não vai. Mesma coisa um estudante. Chegar na prova, vai fazer essa conta aqui do nada? Não. Ele vai fazer essa conta aqui se ele praticar. Né? Praticar, fazer todo dia esses 4 exercícios. Se ele fizer todo dia esses 4 exercícios, 1 hora sai automaticamente. Né? É isso que eu defendo. Né? Mas existe uma escola dentro da pedagogia que fala, a repetição é chata. É chato repetir. Pois é. Aí é por isso que o ensino ficou assim. Porque hoje em dia a criança é exposta uma vez só, o conceito, aí depois fica, vamos analisar criticamente. Olha, como é que vai ter crítica sobre algo que ele acabou de aprender? A gente só pode ser crítico a respeito de algo que a gente sabe.
Eu não posso criticar a política internacional, não sei nada de política internacional. Eu posso fazer análises críticas da matéria que eu domino, né? É isso que eu penso. Em outras palavras, pratiquem, repitam o exercício. Vamos lá, vamos continuar. Repitam o exercício. Todos os métodos de ensino antigos eram baseados na repetição. Eu aprendi a falar inglês porque o meu curso de inglês lá me fez repetir N vezes a mesma lição. Eu memorizei a lição que eu aprendi em 1994 com a professora Márcia. Toda a lição do livro eu memorizei. Por quê? Porque ela viu que a gente tinha dificuldade naquele capítulo e ela repetiu aquele capítulo à exaustão. Eu memorizei todo o diálogo. E eu vinha recitando o diálogo de casa, do curso de inglês para casa. Aí memorizei aquela lição. Ah, pra quê? Pô, importantíssima aquela lição. Obrigado, professora Márcia. Mas aí a gente chegava lá todo dia na aula. Hoje vai ver o capítulo 5 de novo. De novo, professor? É, de novo. Um monte de expressão aqui que vocês não estão dominando ainda, eu vou repetir. Era assim antigamente, né? Repetia. Hoje em dia ninguém quer repetir nada. Fica aí a minha crítica, a minha reflexão, né? Vamos lá. Então, lei de Ampère, pessoal, eu tenho esse vídeo aí, e tem ainda a força magnética. Aí eu vou perguntar para vocês aqui, nós temos tempo para fazer um ou outro. O que vocês preferem? Que eu faça um exercício de lei de Ampère ou de força magnética? Rapaz, Se lei de Ampère tem no vídeo, você disse que ia ser a questão de acordo com o vídeo, então faz de força magnética, né? Eu acho melhor, tá? Eu acho melhor. sentido. Boa opção. Então vamos fazer o de força magnética. Vocês viram que lá na prova de vocês, na P3, tinha vários exercícios de força magnética. Vários mesmo. Deixa eu pegar um deles aqui, que é bem completo, que eu acho que vai ajudar vocês a entender. Vou projetar aqui a resposta. Espera aí. Aquele negócio de força magnética entre fios, eu vou deixar de fora, tá? Não vai cair, não. Até faz parte de força magnética, mas eu não vou colocar aquele tipo de exercício, não. Certo. Tá bom? Pronto, eu vou fazer então aqui o exercício 21 da prova, que é um exercício relativamente simples, mas que ele vai elucidar alguns pontos aí. E o exercício lá da prova de vocês vai ser muito, muito similar. Então, o exercício 21 da P3, tá? Eu vou ler aqui o exercício 21 da P3 e vou projetar o resultado. Só um pouquinho. E só para complementar uma ideia, pessoal, para vocês, olha só. Viu, Matheus? Viu, Rafael? Arthur? Prestem atenção nisso. Alisson, prestem atenção numa coisa. Renan também. Ó, essa questão de aprender, né, o ato de aprender, ele pode até ser um pouco chato, assim, quando a gente está começando. A repetição, o João está sugerindo, então, que a gente repita a exaustão. Sim, estou. Mas não é exaustão que você vai cair, nada de não, né? Não é nesse sentido. Repetir a exaustão é até ficar craque, até conseguir fazer sozinho. Eu chegava a tampar o exercício resolvido e tentava ver se eu conseguia sair. Aí eu esquecia um detalhe, voltava ali, via de novo. Mas essa parte chata, ela tem uma recompensa incrível depois. Tudo que você está aprendendo agora que parece desconectado, né? Programação, PLE e física. Parece que não tem nada a ver, né? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Programação é uma linguagem, PLE é uma linguagem, física é uma linguagem. Se você unir as três, no dia que você conseguir pegar um exercício de lei de Gauss, fazer toda a matemática dele, pegar o resultado, ir para um programa de computador, fazer o gráfico, e depois redigir ali a explicação, você vai ver a união das três disciplinas, né? No dia que você conseguir pegar uma equação lá de segundo grau, de uma trajetória de um foguete, colocar isso num gráfico, rapidinho ali. Eu aprendi a programar, era bem menino mesmo, era, nossa, um prazer enorme você conseguir transformar um problema de física num problema computacional. Esse prazer de saber algo é indescritível, na minha opinião. Essa é a recompensa de quem estuda, né? É o próprio saber, né?
E esse saber ninguém tira, né? Muito, muito bacana isso, essa capacidade de você transformar a realidade física, né, em cálculos, ou a realidade física num programa de computador, ou a realidade física num texto. Muito, muito bacana isso. Essa é a recompensa. Tá aqui a P3, vou ler aqui direitinho, o enunciado da questão 21, tá? Pra gente fazer agora. Questão 21 diz assim, um campo magnético uniforme de 325 militesla preenche determinada região. Então ele não deu um vetor campo magnético, ele só falou que tem um campo aí que preenche uma determinada região. Aí fala, um único elétron, então já estou me ligando, opa, então é uma carga, é uma partícula carregada. Porque se fosse um próton, esse próton não ia sentir esse campo magnético. Desculpa, um próton não, se fosse um nêutron, né? Se fosse um nêutron, carga elétrica nula, não ia sentir esse campo magnético. Numa outra questão, pergunto isso. O que aconteceria se um nêutron penetra num campo magnético? É só dizer, como a carga é nula, a força é nula, logo o nêutron não iria sentir o campo magnético. Pronto, ganhava 1,25 para dizer isso. Uma das pessoas lá que pegou essa questão acertou. E explicou bem rapidinho, colocou assim, carga do nêutron igual a zero, logo F igual a zero pela fórmula. Botou a fórmula. 1,25, 3 linhas. Continuando a leitura. Um campo magnético uniforme de 325 militesla preenche determinada região. Um único elétron entra com velocidade igual a 2 vezes 10 na 4 metros por segundo, perpendicularmente ao campo. Opa! Então, embora não tenha sido dado o vetor B, deu só o módulo, embora não tenha sido dado o vetor V de velocidade, só o módulo, mas a gente sabe que eles são perpendiculares entre si. Letra A, desculpa o tipo de trajetória, identificando o campo, a velocidade, a direção da força. Faça um desenho. Né? Então, é uma sugestão aí, né? Letra B, obtém uma expressão para o raio da trajetória, e letra C, obtém uma expressão para o período. Vou projetar aqui, então, a resposta, né, a resolução dessa questão. Vamos projetar aqui a resolução. Tem aqui uma janela. Eu acho que é esse documento, é aqui. Então tá aqui, questão 21, olha só como é que eu resolvi ela. Anotei os dados primeiro, né? E aí eu resolvi dar nome a essas direções. Embora não tenha sido dado, né? Não é obrigado a fazer dessa maneira, mas a estratégia que eu bolei foi essa. O módulo é esse, e eu chamei essa direção de I. O módulo da velocidade é essa. E eu chamei de direção J. Como eles são perpendiculares, ó, esse B está completamente contido na direção I, e esse V está completamente contido na direção J. Por exemplo, poderia ser K e J, e assim por diante, né? Por exemplo. Como eu tenho que discutir a trajetória na letra A, eu só posso discutir a trajetória se eu calcular a força. Porque se eu não souber a força, eu não vou saber dizer nada sobre a trajetória. Então eu resolvi de cara calcular a força. A força é QVB seno de 90, porque o ângulo entre eles é 90 graus. Então o módulo do primeiro, o módulo do segundo, multiplicado pela constante, né? Na direção K, né? Porque, ó, I vetorial J dá K. Então é K. E veja, carga do elétron é o negativo da carga elementar. Carga do elétron é o negativo da carga elementar. Então, dentro dessa escolha, a força resultante sobre o elétron está na direção K. E tem essa magnitude, que é VB. Nem calculei, né? Nem substituí os números, não interessa. Eu só tenho que discutir a trajetória. Então eu vi aqui, ó, a força é perpendicular a V. Essa força está na direção K e ela é perpendicular à direção J. Ora, se a força é perpendicular à velocidade, significa que essa força não atua no sentido de acelerar ou desacelerar o elétron. Essa força ela só muda a direção da velocidade.
Ela é, portanto, uma força centrípeta. Né? Então, quando uma partícula carregada penetra num campo magnético perpendicularmente a ele, necessariamente essa força magnética vai ser uma força centrípeta e o elétron vai descrever uma trajetória circular. Em qual plano? Opa, daí é interessante, eu consigo até determinar o plano dentro da minha escolha, né? Dentro da minha escolha, eu fiz um desenho aqui, olha só. O B está na direção I, olha lá. Ó. B está na direção I, então eu desenhei aqui o B. Aí, claro, tem I aqui, né, que é um volume, né? Mas está na direção I o B. Então ele está no plano XZ. A velocidade está na direção J. Olha lá a minha escolha. Significa, então, que a força está perpendicular ao plano de B e V. A força está perpendicular a esse plano. Se a força está perpendicular a esse plano, então, a partícula vai descrever ó, um movimento circular no plano ZY. Necessariamente. Eu consigo dizer até o plano que ela vai descrever essa trajetória. Claro, né? Dentro dessa escolha. Mas nem ela é obrigada a determinar o plano, não, porque eu não perguntei isso. Né? Eu coloquei aqui só como um exercício para mim mesmo. Olha que legal. Se eu disser quais são as direções, eu sei dizer até em qual plano essa trajetória circular ocorre. Tá bom? Então é isso, basta dizer isso. F é perpendicular a V, logo uma trajetória circular. Se quiser, pode igualar ainda, né? Força magnética, que é QVB, igual a mv quadrado sobre R, né? Que é a fórmula da força centrípeta. Se quiser, mas não era obrigado também. Aqui era para discutir a trajetória, fazer um desenho. Então eu discuti a trajetória, para isso eu calculei a força e fiz o desenho, né? Então subentende-se que a partículazinha vai descrever esse círculo aqui. Na letra B, vamos reler, pede assim, obtenha uma expressão para o raio da trajetória. Aí sim, eu igualei a força centrípeta, que é mv quadrado sobre R, à força magnética. Essa notação vetorial aqui não deveria estar aqui, porque eu estou falando só de módulo, tá? Então esse vetorzinho não precisaria estar aqui. Então eu fiquei com mv quadrado igual a QE, que é a carga elementar do elétron, né? Velocidade do elétron, campo magnético. Isolando aqui o R, né? O V corta, um dos V's corta, fica mv sobre QB. Então esse é o raio da trajetória. Não precisa nem calcular, né, pessoal? Vamos ver como é que eu falei lá no enunciado. Obtenha uma expressão. Não mandei calcular. Às vezes eu noto que as pessoas vão lá e calculam. Pessoal, presta atenção no que está dito no enunciado. Você vai perder tempo à toa. Eu não pedi para calcular o R, eu disse obtenha uma expressão para R. Está aí a expressão. Massa do elétron, nem foi dada no problema, mas você sabe que elétron tem massa, então massa do elétron, V foi dado no problema, é Vzão. Carga elementar eu não preciso dar, porque eu já falei que é um elétron, né? Você sabe que o elétron tem carga elementar. E B foi dado, né? Eu chamei de B lá. B igual a 325, mas não precisava calcular o número. Não precisa ir para a tabela pegar lá 9,11 vezes 10 na menos 31 vezes 2 vezes 10 na 4, dividido por 1,6 vezes 10 na 19, vezes 325 vezes 10 na menos... Poxa, não precisa disso. Leia o enunciado. O enunciado pede uma expressão, tá aí a expressão, acabou. Acabou o problema. Depois, as pessoas às vezes falam, não dá tempo de resolver a prova. Claro, se você for fazer coisa desnecessária, realmente, aí fica longa a prova, né? Leia bem o enunciado e faça de acordo, né? Eu corrijo ao pé da letra. Se eu falar lá a expressão, eu só quero ver a expressão. Se o aluno faz o cálculo do número, tudo bem, não vou dar errado, mas não precisava. Continuando então, letra C. Tá aqui, letra C. Não identifiquei aqui, deveria ter identificado, né? Letra C, a letra C diz o seguinte, vou ler aqui. Obtenha uma expressão para o período. Ora, a definição de período, né, no movimento circular, é o comprimento sobre o tempo, né? Que é o próprio período, né? Então é 2πr, que é o perímetro da trajetória, dividido pelo período, velocidade, né? Então período, definição de período é o quanto ele percorre com a velocidade. Então eu fiquei com 2π sobre v, que 2π é uma constante da natureza, constante, né? 2π,
V é a velocidade do elétron, só que R, quem é R? R é a expressão que eu já tinha obtido antes, substituir aqui, ó. O V vai embora. O V vai embora. Interessante, né? O período do movimento não depende da velocidade, né? Que loucura, né? Não depende da velocidade. Fica 2 pm sobre QB. E acabou, era a expressão só. Acabou o problema. Vai cair problema similar a esse aqui. Deixa eu ver aqui na própria P3 de vocês. Os problemas que podem ser pertinentes, né? Então, o problema 20 é pertinente à lei de Ampère. O problema 21 é pertinente à força magnética. Depois, o problema 24. Não, nada a ver. O 24 não. O problema 26 da P3 é pertinente à força, à lei de Ampère, aliás. O problema 27 é pertinente à força magnética. Tá? Então, deem uma olhada aí nesses problemas aí, porque cobre aí já 2 tópicos, né? A própria P3 já cobre 2 tópicos da P4. Tá bom? E com isso, pessoal, eu encerro aí esses problemas que vão ajudar vocês. O que a gente viu hoje é exatamente a cara da prova, né? Não vou colocar... Não tenho obrigação de colocar exatamente idêntico, mas também não vai fugir muito disso. Número 1, porque o livro limita esse tipo de exercício. Número 2, eu estou falando para vocês, né, que a prova tem essa cara aí, né? E são questões o quê? Que a gente já viu antes. Não são questões novas, são questões que nós já vimos. Tudo bem, pessoal? Beleza, professor. Tranquilo. Então, bacana. Então, espero que vocês tenham anotado aí direitinho, espero que vocês tenham entendido. Quem quer falar? Sim, aí, professor, aí no caso, o senhor passar essas questões, aí se a gente quiser resolver e mandar para o senhor dar uma olhada, o senhor corrige? Olha, sempre a resposta a essa pergunta é sim, Rafael, mas infelizmente eu vou viajar, cara. Então não vou estar muito disponível, tá? Você pode mandar, eu posso tentar dar uma olhada. Não quero prometer, porque eu tô bem apurado. A partir de hoje de tarde, eu vou estar bem apurado, tá? Então, vou ter dificuldade de responder. E depois eu não vou ter internet, eu estou indo para um lugar muito isolado. Mas se eu tiver internet, tanto é que eu já vou deixar as provas tudo lá no sistema para disparar na quarta-feira, tudo. Eu vou estar com a internet bem ruim. Mas se eu olhar o seu e-mail e ver o seu e-mail, é lógico que eu vou tentar te responder. Agora, eu só quero adiantar uma coisa. Eu posso dar uma olhada assim por cima, mas para eu dizer assim, ó, tá certo ou tá errado, eu vou ter que parar e corrigir. Como eu vou estar em viagem, vai ficar difícil, né, de eu parar e corrigir. Mas eu posso dar uma olhada, se tiver um erro muito grave, eu já posso te indicar. Enfim, se comunique com o seu professor, né? Não tem nada de errado com isso. Mas eu não vou estar na mesma disponibilidade que eu estava antes, tá bom? Não vou estar na mesma disponibilidade. Mas mande o seu e-mail que eu vou responder dentro dessa limitação que eu acabei de falar, tá bom? Mas manda o e-mail. Melhor mandar o e-mail do que não mandar. Pode falar, Rafael. Não, tranquilo, beleza. Obrigado. Tranquilo, beleza. Então, pessoal, agora eu vou ficar aqui com o Iago, que o Iago tem uma questão para falar comigo, tá bom? Peço que os demais saiam. E muito obrigado aí pela presença de vocês, pelo interesse e boa prova na quarta-feira para todos vocês. Tchau, professor. Valeu, professor. Tchau. Valeu. Fica aí, Iago. A gente conversa agora. Valeu, professor.